E aí galera, beleza? Eu tô aqui de novo para falar mais um pouquinho sobre fotografia com vocês, mas hoje eu quero falar especialmente para aqueles que estão começando na fotografia ou que de repente estão pensando em começar, estão aí com a ideia de, sei lá, tem uma câmera e está querendo ser fotógrafo. Então eu vou falar sobre 3 coisas que vão fazer uma grande diferença no começo da sua carreira como fotógrafo e que são essenciais no meu ponto de vista, né? Mas antes de falar dessas 3 coisas, dessas 3 dicas que eu quero dar para vocês, queria falar um pouquinho sobre o vídeo anterior, onde eu mostrei o meu estúdio. Por conta desse vídeo surgiram muitas dúvidas e muitas pessoas me procuraram, me mandaram mensagens perguntando se eu tinha parado de fotografar externo, que eu ia parar de fazer outras coisas e que ia trabalhar só com estúdio. Eu acho que eu não expliquei isso direito no vídeo, então só para deixar bem claro, eu não parei de fotografar externo, eu não parei de fotografar casamento. Eu não parei de fazer ensaios externos, mas eu tenho agora o estúdio como uma opção e eu quero sim, com o tempo, fazer cada vez mais trabalhos dentro do estúdio, porque esse é o meu objetivo, mas não quer dizer que eu não faça trabalhos fora daqui. Então fica tranquilo, porque se você está pensando em fazer um ensaio externo e se você quiser me chamar, pode me chamar, não tem problema nenhum. Se você vai casar e quer que eu faça suas fotos, então só me chamar, não tem problema nenhum. Eu não parei de fotografar casamento, não parei de fazer ensaio externo. Bom, mas agora eu quero falar sobre algumas coisas que são essenciais para quem está começando na fotografia. Então eu quero compartilhar um pouco com vocês a minha experiência de como eu comecei na fotografia e que fizeram muita diferença para a minha carreira. A primeira coisa que eu queria falar para vocês e que fez uma grande diferença na minha carreira é uma palavrinha bem simples, chamada obsessão. Exatamente isso. Então, o que fez uma grande diferença para eu me tornar um fotógrafo profissional, para eu ter o desejo de me tornar um fotógrafo profissional, foi a obsessão pela fotografia. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu comprei a minha primeira câmera fotográfica, que era uma pequenininha, uma saboneteira, era uma câmerazinha digital, isso já tem, sei lá, mais de 15 anos, a impressão que eu tive que quando eu comecei a fotografar com aquela câmera foi que eu peguei uma doença, né? Na hora parecia que eu tinha pegado uma doença. E eu não conseguia parar de pensar naquilo mais. Então, quando eu peguei essa minha primeira câmera e eu comecei a fotografar e comecei a enxergar aquele mundo daquele jeito, através das lentes, né, da câmera, aquilo me pegou de um jeito que eu não conseguia mais parar de pensar naquilo, eu não conseguia fazer outra coisa. Então, a fotografia se tornou uma paixão tão grande na minha vida que ela vinha logo depois da minha família. Então, minha família era a coisa mais importante para mim, e depois da minha família, a coisa mais importante era a fotografia, né? Era fotografar. E eu não conseguia largar aquela câmera, eu fiquei obcecado pela fotografia, a ponto de não conseguir parar de pensar naquilo. Então, eu ia dormir com a minha câmera do lado ali, em cima do criado mudo, porque eu ficava mexendo nela o tempo todo, mexendo nas configurações, tentando aprender alguma coisa nova. Eu acordava com vontade de fotografar, eu ia trabalhar e eu voltava com vontade de fotografar. Essa obsessão fez uma grande diferença, tanto que eu não parava de buscar informação. Naquela época não tinha tanta informação como tem hoje, então eu tinha que buscar informações em cursos, em escolas de fotografia, ou eu tinha que ir atrás de revistas nas bancas que falavam sobre fotografia, ou então eu conseguia, naquela época, na internet. Os únicos lugares onde eu encontrava informação eram em fóruns de fotografia. Eu lembro que tinha o fórum do Mundo Fotográfico e tinha um outro fórum que eu já nem lembro o nome, não sei nem se existe ainda, mas que eram os lugares onde eu encontrava informação, onde tinha uma comunidade de fotógrafos e onde eu conseguia aprender alguma coisa. Mas eu fiquei tão obcecado que eu não conseguia parar de correr atrás de informação e de querer aprender. E eu fiquei tão obcecado com isso que eu não sosseguei enquanto eu não comprei um equipamento melhor. E aí depois eu comecei a correr atrás de trabalho para poder pagar aquele equipamento que eu tinha comprado. E aí isso se tornou, assim, era um vício tão grande nisso que fez toda a diferença. A verdade é que, assim, para qualquer negócio que você vai trabalhar, qualquer coisa que você queira trabalhar, qualquer coisa que você queira desenvolver, empreender, se você não tiver essa obsessão, essa vontade louca de fazer a coisa, as coisas não vão para frente, porque você vai encontrar obstáculos o tempo todo, o tempo todo. Então, desde quando eu comecei na minha carreira, desde quando eu comecei a fotografar, eu encontrava obstáculos o tempo todo. Seja obstáculos físicos mesmo, né, de não conseguir encontrar as coisas, de não conseguir encontrar a informação que eu precisava, de não conseguir fazer o que eu queria, ou às vezes eu tinha os meus próprios bloqueios de não ter o conhecimento necessário, de não saber exatamente como fazer ou o que fazer. Então, assim, são muitos obstáculos, muitas coisas que a gente tem que sobrepujar
para a gente conseguir vencer nessa área de empreendedorismo. Isso não serve só para fotografia, serve para qualquer coisa que você queira empreender. Se você quer ser empreendedor, você tem que estar obcecado por aquilo que você quer fazer, senão você não vai ter sucesso. Então eu lembro de situações do tipo assim, por exemplo, uma vez eu fui fazer, logo no começo da minha carreira, um dos primeiros trabalhos que eu fiz, eu fui fazer um freela, eu era assistente de um fotógrafo no casamento, e eu lembro que eu estava ganhando, eu fui para esse freela ganhando merreca, assim, tipo, era coisa de, sei lá, R$100 na época, e aí eu fui para esse freela, fiquei lá trabalhando 7, 8 horas, quando eu saí desse casamento, no caminho de volta para casa, um carro veio atrás do meu, não conseguiu frear, e o cara arrebentou a traseira do meu carro. E acabou que o cara não tinha dinheiro para pagar o conserto, eu tive que morrer com prejuízo e eu gastei muito mais dinheiro para consertar meu carro do que o que eu ganhei naquele freela. Eu cheguei em casa muito frustrado naquele dia, eu pensei, nossa, sair para trabalhar e voltei com prejuízo, né? Fora, além dessas, tem um monte de outras situações que aconteceram durante a minha carreira que me faziam pensar assim, caramba, não aguento mais, eu acho que eu vou desistir. O tempo todo parece que o universo quer fazer você desistir das coisas, quer fazer você desistir de ir para frente. Só que quando você vence esses obstáculos, você vai para frente, é aí que você tem sucesso. Mas você não consegue superar esses obstáculos e ir para frente se você não tiver obcecado, se você não tiver com aquela vontade louca de realmente fazer a coisa dar certo. Então isso deu certo para mim porque eu queria tanto aquilo, e eu queria tanto ser um profissional, eu queria tanto ser ser um fotógrafo profissional e ter minha própria carreira e ter meu próprio negócio, que eu não deixei que nada desses obstáculos me abalassem. Eu só segui em frente e eu consegui muito sucesso por causa disso. Então acho que obsessão, acho que é a coisa primordial para quem está iniciando. Se você não tem essa obsessão toda, se você não tem essa vontade louca toda realmente de ser fotógrafo, se você não foi picado por essa doença, a minha sugestão é que você encontre algo que realmente te dê brilho nos olhos. Né? Se não é a fotografia que te dá aquele brilho nos olhos de você falar, não, eu quero fazer isso aqui pro resto da minha vida, é para isso que eu nasci, é isso que eu quero fazer, então talvez essa não seja a carreira que você deva perseguir. Talvez você deva procurar alguma outra coisa e deixar a fotografia só como um hobby mesmo. Essa seria a minha dica, né? Segunda dica que eu posso te dar hoje, segunda recomendação, você tem que encontrar um método ou uma fórmula para poder fazer essa sua fotografia dar certo. Se você está começando agora, se você comprou uma câmera, ou se você de repente já começou, já faz uns freelas por aí, mas você não sabe para onde ir, você não sabe que caminho você vai seguir, você precisa encontrar um método, uma fórmula para poder fazer isso dar certo. Eu não estou dizendo que existem fórmulas ou métodos mágicos que vão fazer o seu negócio funcionar, mas se você tá sem uma direção, se você não tem um passo a passo do que fazer, você provavelmente vai ficar muito perdido e as coisas não vão dar certo. Não é assim que funciona. Então é por isso que a gente precisa estudar tanto. Então se você quer ser empreendedor, não basta só saber fotografar. Você precisa ser empreendedor. E para ser empreendedor, para começar uma carreira, começar uma empresa, né, para você poder oferecer o seu serviço para as outras pessoas, você precisa fazer as coisas da maneira correta. Então é preciso que você tenha um método para fazer isso. Se você não sabe como fazer, por onde começar, o que fazer, é melhor você começar a procurar. Talvez você procure na internet ou em alguma escola de fotografia, algum curso que seja voltado para o lado administrativo, empreendedor do fotógrafo. Né? Porque ser fotógrafo não é só fotografar. Então você precisa aprender o lado empreendedor também. Então, e você vai encontrar, com certeza aí na internet tem muitos cursos, eu tenho cursos assim também, se você procurar no meu site de cursos, você vai encontrar cursos que são voltados para o empreendedorismo, que podem te ajudar a encontrar esse norte aí, essa direção e achar o método que você precisa, mas é importante que você entenda que você vai precisar seguir um passo a passo do que você precisa fazer para conseguir realmente ter o seu negócio e deslanchar na sua carreira, ou você vai ficar que nem um barco. Sabe, imagina um barco no meio do oceano, sem vela e sem motor, que aí a onda leva para cá, a onda leva para lá e nunca vai para lugar nenhum. Então você precisa ter uma direção. Então encontre um método, uma fórmula para que você possa fazer isso funcionar. A terceira dica é networking. Networking é uma coisa muito importante que fez muita, mas muita diferença no começo da minha carreira. Fez uma diferença primordial. O que seria esse network? Você precisa criar
uma rede de contatos, de relacionamentos com outras pessoas do mercado ou do nicho no qual você quer trabalhar. Então, se você quer trabalhar com festa infantil, se você quer trabalhar com casamentos, se você quer trabalhar com a fotografia corporativa, você precisa encontrar as pessoas que trabalham nesse nicho e criar um networking, criar uma rede de relacionamento com essas pessoas. E não só, eu não estou falando só de possíveis clientes ou outros fornecedores que possam indicar o seu trabalho, mas também com seus concorrentes, com outros fotógrafos. Né? Uma coisa que eu sempre estranhei no mercado de fotografia era que os fotógrafos parece que têm medo de chegar perto de outros fotógrafos. Elas têm medo da concorrência ou encara a concorrência como algo negativo. A concorrência não é algo negativo. Quando a gente se junta, a gente consegue ir muito mais longe. Eu sempre ouço esse ditado, que assim, sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Então, quando a gente se junta com outras pessoas do mercado, a tendência da gente conseguir ir mais longe é maior. Então, isso funcionou comigo no começo, porque eu lembro de ter uma história bem interessante. O meu primeiro curso de fotografia, antes de eu encarar a carreira de fotógrafo, foi no Fotoclube Bandeirantes, onde eu tive um curso com um fotógrafo bem conhecido aí da São Paulo, Celso Vick. E nesse curso ele falou muito sobre a parte de empreendedora do negócio, sobre fotografia de casamentos. Foi ali que eu fui picado pelo bichinho da fotografia de eventos, que eu vi que, nossa, eu posso viver disso, eu posso ganhar dinheiro com isso, eu posso ser feliz fazendo uma coisa que eu gosto. Eu lembro que nesse curso nós éramos apenas 5 alunos, né? Era eu e mais 4. Desses 4 alunos a mais que estavam no curso, 2 deles se tornaram grandes amigos meus. E a gente fez muitas coisas juntos depois do curso. Então eu lembro de um desses amigos do curso que logo que a gente acabou o curso, ele me convidou para fotografar um casamento com ele. Então ele tinha conseguido um contrato de casamento, mas ele não tinha coragem de ir sozinho. E aí, como a gente se conheceu no curso, ele falou: "Não, Ale, vem comigo, me ajuda que eu não quero ir sozinho". E aí eu fui com ele e eu fiz um casamento com ele. E a partir dali a gente começou a fazer outros casamentos, outros eventos juntos, por causa desse network, dessa conexão que a gente criou ali, né? Esse contato. Uma outra amiga desse mesmo curso foi que me convidou para começar a fazer eventos infantis, fazer primeira comunhão, um monte de outros eventos. O próprio Celso, né, o nosso professor, ele nos ajudou em alguns trabalhos, mandando alguém da equipe dele para nos ajudar, para fazer vídeo, por exemplo. Né, eu lembro que ele ajudou bastante a gente no começo, dando dicas de onde fazer os álbuns e como fazer os álbuns. Então, assim, essa rede de relacionamento, e o interessante foi que essa rede de relacionamentos ela foi crescendo. Então, um desses meus amigos depois me indicou uma outra pessoa que estava precisando de ajuda, e aí eu fui trabalhar como segundo fotógrafo para uma outra pessoa, e aí essa outra pessoa começou a me chamar mais vezes, e aí quando eu precisava eu também chamava ela, e depois ela me indicou para um outro amigo, e assim minha rede de relacionamentos foi aumentando, e a quantidade de trabalho que eu conseguia foi aumentando também. Além disso, teve muita troca de informação, muita troca de ideias, né, nesse meio tempo. Eu aprendi aonde eu poderia anunciar, o que eu precisava fazer para poder entrar de vez, de cabeça no mercado de casamentos. E eu fui aprendendo assim, né, através desse networking, dessa relação com outras pessoas. Isso fez uma grande diferença e até hoje faz muita diferença. Eu tenho muitos amigos na área de casamentos, muitos fotógrafos que são meus concorrentes, mas que são meus amigos. Além da nossa concorrência dos fotógrafos, é muito importante a gente criar um networking com outros profissionais da área que vão trabalhar com a gente. Então, no caso, por exemplo, falando especificamente da área de casamentos, né, eu fiz muita amizade com o pessoal de decoração, fiz amizade com celebrantes, fiz amizade com assessoras, e essas amizades, com o tempo, foram me rendendo cada vez mais trabalho. Né, era uma coisa, mas não era uma parceria formal, aquela que a gente combina assim, fala, não, você me indica, eu te indico, não tinha nada disso, era simplesmente amizade. A gente se conhecia nos casamentos, ficava amigo, né, se trocava umas ideias depois e mantinha o contato, e aí essas pessoas lembravam de mim quando eu recebia os clientes delas e me indicavam de maneira espontânea. E eu também fazia o mesmo, eu indicava de maneira espontânea, porque tinha essa reciprocidade, né? E eu fui construindo uma grande rede de relacionamentos com profissionais da área de casamento. Foi o que fez uma grande diferença na minha carreira dentro dos casamentos. Isso é uma coisa que você pode fazer agora, a qualquer momento, né?
Mas tem uma coisa que a maioria dos fotógrafos que estão iniciando hoje, que estão iniciando, acabam errando, né? Tem um erro fatal, que é você ficar procurando, indo atrás das pessoas, atrás de parceria. Eu vejo muito fotógrafo que fica mandando manda e-mail para assessora, manda e-mail para florista, não sei o quê, pedindo para fazer parceria com as pessoas. 99% de chance do seu e-mail, da sua mensagem ser totalmente ignorada por aquela pessoa, né? E principalmente se for uma pessoa que já é conhecida no mercado, que é famosa e tal, e que deve ser assediada todos os dias por fotógrafos, principalmente fotógrafos. Então isso não funciona, não adianta, né? Você vai encontrar por aí gente ensinando, falando que você tem que fazer isso, você vai perder seu tempo se você ficar mandando mensagem ou ficar mandando e-mail, ficar ligando para profissionais aí que atendem o público classe A, o público top do mercado, tal, você ficar indo atrás deles para tentar fazer parceria, não vai funcionar, não adianta. Você pode despender seu tempo, sua energia com outras coisas mais eficazes. Agora, uma dica que eu posso te dar no caso, se você está começando, ao invés de você procurar parcerias e tentar criar esse network com pessoas mais experientes, por que você não vai atrás das pessoas que também estão começando? Da mesma forma que tem lá aquela assessora, aquele decorador que já é grande no mercado, que já é famoso, que cobra caro e que está atendendo um público classe A, e aquele é o networking dos seus sonhos, mas você não vai conseguir atingir, por que você não vai naqueles que estão começando agora igual você? Se você está começando agora, tem outras pessoas que também estão começando agora. Tem cerimonialistas que estão começando agora, tem celebrantes que estão começando agora, tem decoradores que também estão começando agora. Né? Tem pessoal de bolo, tem videomakers que estão começando agora. Tem um monte de gente que também está começando agora. Por que você não cria uma rede de relacionamento com essas pessoas que também estão começando? E que provavelmente não tem muitos contatos, não tem muito networking. Por quê? Porque se você se juntar com essas pessoas que também estão começando, existe uma grande chance de algumas dessas pessoas se tornarem grandes no mercado daqui a 2 ou 3 anos. E aí, se você crescer junto com elas, com certeza você vai se dar bem. Tem que pensar que nem formiguinha, é trabalho de formiguinha. Não adianta você começar agora e achar que você vai ficar famoso daqui a 6 meses, daqui a 1 ano você vai estar atendendo um público top aí do mercado e vai estar ganhando muito dinheiro e vai ficar rico. Não é assim que funciona. Tem que fazer trabalho de formiguinha, começar agora e ir construindo esse network, essa rede de relacionamentos e construindo a sua carreira com responsabilidade, mas aos poucos. Porque eu imagino assim, que se você se juntar com as pessoas que estão começando agora, e todos vocês se juntarem e trabalharem juntos, todos vão crescer de uma maneira mais sólida, né? E vão chegar num ponto em que aí vocês vão ser, daqui a alguns anos, vocês vão ser os bambambãs do mercado. Então pensa bem nisso. Então faça networking com as pessoas que estão começando. Não vai atrás das pessoas que já estão estabelecidas no mercado, porque essas pessoas são assediadas o tempo todo e elas vão te ignorar. Certeza, 99% de certeza que eles vão te ignorar. Então essas foram as dicas. Então, só relembrando, a primeira dica que eu dei, seja obcecado pela fotografia. Se você não é obcecado pela fotografia, talvez essa não seja a sua área. Então talvez você deva procurar construir uma carreira em outro lugar, alguma outra coisa que você se identifica melhor. Segunda dica, tenha um método, uma fórmula. Então, estude, né? Você vai precisar estudar, estude empreendedorismo e estabeleça um método, uma fórmula para que você possa ter um passo a passo do que você vai fazer na sua carreira. Então, agora eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, mais para frente eu vou fazer isso. Você vai criar metas, você tem que ter um plano de negócios para o seu negócio realmente ir para frente. E terceiro, networking. Estabeleça um networking, crie uma rede de relacionamento com fotógrafos e com outras pessoas do mercado, do nicho que você quer atender e principalmente com pessoas que estão começando no mercado igual a você. Se todos que estão começando se juntarem, vão crescer juntos e um dia todos vão ser grandes. Então pense bem nisso. Então essas são as 3 dicas que eu queria deixar com vocês hoje. Se tiver alguma dúvida, se quiser comentar alguma coisa, se você achar que eu estou falando muita besteira, deixe o seu comentário aí, me fala o que você acha. E vamos discutir, vamos debater mais sobre este assunto. Eu não sou dono da verdade, mas se você gostou do vídeo, dá um like aí no vídeo, porque você me ajuda. Eu quero fazer com que esse canal cresça, né? Ganhe mais audiência, então dá um like aí. Se você ainda não me segue, pode começar a seguir aí e ativa as notificações do vídeo. Então é isso aí, a gente se vê na semana que vem
com mais algumas dicas de fotografia.